Esse homem aí no vídeo é Michael Younes, em uma manifestação islâmica. Pouco tempo depois, ele já estaria dessa outra maneira como você pode ver na imagem ao lado, fazendo parte do grupo extremista ISIS. E o mais surpreendente disso tudo é que Michael cresceu com uma criação normal, batizado dentro da Igreja Católica na Bélgica. Hoje nós vamos mostrar como esse homem que cresceu em um dos países mais desenvolvidos da Europa se tornou um membro desse grupo terrorista. Michael de Lefortrie cresceu em um bairro residencial tranquilo de Antuérpia, a segunda maior cidade da Bélgica e um dos maiores portos da Europa. Uma cidade com igrejas góticas e museus de arte renascentista. Sua família era católica praticante. Michael foi batizado, fez a primeira comunhão e serviu como coroinha na paróquia local, um papel de confiança e respeito dentro da comunidade religiosa. Era o tipo de menino que qualquer família cristã reconhecia como exemplar. Mas por baixo daquela aparência tranquila, algo não estava bem. Na adolescência, Michael começou a se afastar progressivamente da família e da fé em que havia sido criado. Começou a experimentar drogas pesadas, um período de deriva que ele mesmo descreveria anos depois como um vazio que precisava ser preenchido. Jovens nessa situação, sem ancoragem, buscando identidade, são exatamente o alvo que recrutadores extremistas aprendem a identificar com precisão cirúrgica. E foi nesse estado de vulnerabilidade que Michael encontrou o grupo islamismo radical. A conversão de Michael não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo gradual, alimentado por vídeos online, pregadores radicais e um senso crescente de que havia finalmente encontrado um propósito. Ele mudou o nome de Michael para Ionis, a palavra árabe para pomba. Uma ironia cruel, considerando o caminho que ele estava prestes a tomar. Em Antuérpia, Ionis entrou em contato com Fouad Belkacem, um vendedor de carros usados que havia se transformado em pregador de rua e fundado um grupo chamado Sharia 4 Belgium. A missão declarada do grupo era recrutar jovens belgas para viajar à Síria e se juntar a grupos militantes islâmicos. Belkacem era carismático e persuasivo. Tinha a habilidade de identificar jovens perdidos e oferecer exatamente o que eles precisavam: um senso de pertencimento, uma identidade clara e uma narrativa que transformava o isolamento em missão divina. Para Ionis, o ex-coroinha da Igreja Católica que havia largado a fé da infância e se perdido nas drogas, aquilo era uma âncora. Ele foi convencido e decidiu ir para a Síria lutar pelo grupo terrorista ISIS. Em algum momento de 2013, Younes cruzou a fronteira síria e se juntou ao ISIS. O que ele encontrou lá era diferente do que havia sido prometido pelos recrutadores. A realidade do ISIS, a violência rotineira, a brutalidade das execuções, as condições de vida, era muito mais crua do que a narrativa heróica que havia sido vendida a ele na Bélgica. Younes passou 2 meses na Síria. Segundo sua própria versão dos fatos, trabalhava prendendo suspeitos e guardando prisioneiros, afirmando não ter matado ninguém pessoalmente. Mas ele estava lá, era parte da máquina, usava o uniforme, seguia as ordens. 2 meses depois, voltou para a Bélgica. As razões exatas para o retorno nunca ficaram completamente claras. Nos anos seguintes, ele daria versões ligeiramente diferentes em diferentes entrevistas. O que ficou claro foi que ele não voltou porque havia rejeitado o ISIS. Voltou, mas continuou apoiando a ideologia abertamente. Quando Younes voltou a Antuérpia, as autoridades belgas já sabiam quem ele era e o que havia feito. Ele foi preso, processado e condenado por participação em um grupo terrorista. Passou 2 meses na prisão aguardando julgamento. Recebeu uma sentença de 3 anos, suspensa. Na prática, ficou livre para andar pelas ruas de Antuérpia como qualquer outro cidadão belga. E foi exatamente isso que fez. Younes voltou à sua vida na Bélgica. Jogava videogame, saía com amigos, frequentava cafés. E recebia, com total legalidade, o auxílio social do governo belga. O mesmo governo que ele havia jurado destruir estava financiando seu estilo de vida. Para completar o quadro, nomeou um de seus filhos de Osama, em homenagem direta a Osama Bin Laden, o homem por trás do ataque de 11 de setembro que matou quase 3.000 pessoas. Ele é meu herói, Younes disse sobre Bin Laden, sem nenhum constrangimento. A jornalista Clarissa Ward, da CNN, o encontrou em um café em Antuérpia para uma entrevista que se tornaria um dos documentários mais assistidos sobre radicalização na Europa. Quando ela chegou, Younes usava moletom, tênis e calça jeans dobrada levemente acima do tornozelo, no estilo que imita o profeta Maomé, embora a maioria das pessoas nem percebesse. Parecia qualquer jovem europeu de 28 anos. Clarissa Ward passou dias com Younes.
conversando, acompanhando sua rotina, tentando entender como um coroinha da Igreja Católica havia se tornado um combatente do ISIS. O que ela ouviu foi perturbador não pela violência das palavras, mas pela normalidade com que eram ditas. Quando perguntado sobre a Bélgica, o país que o havia criado, educado e agora sustentava com benefícios sociais, Younis foi direto: "Eu não sou belga, sou muçulmano." Quando questionado sobre o califa do ISIS, respondeu com entusiasmo: "Todo muçulmano no mundo, mesmo que tenha barba de 1 centímetro ou de 1 metro, tem que acreditar no califado." A frase que mais chocou e que Ward incluiu como abertura do documentário foi a resposta de Younis quando ela perguntou se ele se arrependia de algo. "Me arrependo de ter voltado. Eu quero viver sob o califado." Não havia ambiguidade, não havia reabilitação, não havia um ex-combatente traumatizado tentando reconstruir a vida. Havia um homem que queria ter permanecido com o ISIS e que vivia tranquilamente na Bélgica enquanto dizia isso em uma entrevista para a CNN. Em março de 2017, no mesmo mês em que o documentário da CNN estreou, Younis foi condenado a 18 meses de prisão por violência doméstica. Não por terrorismo, não por participação no ISIS, por violência doméstica. Era mais uma camada de ironia perturbadora numa história que não parecia ter fim. Fouad Belkacem, o pregador que havia recrutado Younis e dezenas de outros jovens belgas para o ISIS, foi condenado a 12 anos de prisão pela Bélgica. O Sharia IV Belgium foi dissolvido pelas autoridades, mas a ideologia que havia espalhado permaneceu. A Bélgica, por sua vez, continuou enfrentando uma das maiores crises de radicalização da Europa Ocidental. Com fronteiras abertas entre 26 países europeus, permitindo livre circulação de pessoas, ex-combatentes do ISIS podiam cruzar múltiplas fronteiras praticamente sem controle. A história de Younis de Lefortrie levantou perguntas que os governos europeus ainda não conseguiram responder de forma satisfatória. Como reintegrar, ou punir adequadamente, cidadãos que foram à Síria lutar pelo ISIS e voltaram? Como detectar radicalização antes que chegue ao ponto de não retorno? E o que fazer com alguém que apoia abertamente o terrorismo, mas ainda não cometeu nenhum ato violento no próprio país? Essas perguntas seguem sem resposta definitiva. Existe uma foto de um menino de olhos azuis sorrindo na porta de uma igreja em Antuérpia. E existe uma entrevista de um homem de 28 anos, sentado em um café na mesma cidade, dizendo que se arrepende de ter voltado do ISIS. São a mesma pessoa, separadas por 20 anos e por uma jornada que ninguém ao redor do menino da foto poderia ter previsto. A história de Younis não é apenas a história de um indivíduo que se perdeu. É a história de como a radicalização funciona, silenciosa, gradual, aproveitando vulnerabilidades que qualquer jovem pode ter em algum momento da vida. Um vazio, um pregador carismático, vídeos online, uma identidade nova que parecia mais forte que tudo o que havia antes. E no final, uma coroinha de uma igreja católica belga sentado em um café em Antuérpia, dizendo que Osama Bin Laden é seu herói, enquanto recebe o benefício social do governo que jurou destruir. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.